a saída, apesar dos benefícios que a inteligência artificial, que a tecnologia, essa tecnologia aí pode trazer, a saída para os problemas da humanidade, entre eles a violência, não está na inteligência artificial, está no ser humano. Vamos falar da PL 2630 de 2020, projeto de lei que tá batizado de projeto das fake news. Ela está ainda em discussão na Câmara, certo? Uma boa discussão. E a gente queria saber, se vocês tiverem know-how e quiserem comentar, qual a opinião de vocês em relação a isso? É um projeto que segura a tal da fake news ou cala a sociedade no campo virtual? Então, antes de você começar a ver o vídeo, dá o seu like, dá o seu joinha, segue a gente. Se tiver algum comerciante, algum empresário da cidade de Anchieta interessado, que gostou do nosso podcast, patrocina a gente. Não custa tanto e o resultado é maravilhoso. Se vocês gostaram, a gente está esperando o patrocínio de vocês. Se vocês gostaram desse nosso programa, gostaram desse nosso bate-papo, e se possível, ajude a Bicomunicação Digital. A gente está precisando de patrocínio, a gente está precisando de apoio exatamente para dar continuidade a esse projeto, que é um projeto da cidade. Então, se você gostou, curte, compartilha, mas também nos apoie. Eu vou propor uma coisa aqui então. O Sr. Joilton com certeza está mais inteirado sobre isso que eu. Depois eu falo. Então, assim, e também ele tem muito mais autoridade para falar. Você fala da parte política social e eu vou complementando com a parte psicológica. O que vocês acham? Rapaz, Papuda em todos nós. Vamos nessa, estamos ferrados. Mas olha só, eu confesso para vocês que eu, sinceramente, comecei a ler o PL e parei de ler. Não teve estômago? Não é isso. Por diversos fatores. O acirramento está tão grande. Polarização. Isso. Exatamente. Está tão grande que no trabalho, em casa menos, mas tem também. As discussões, porque você quer ler, não quer ler só para você quer ler para poder compartilhar e para trocar ideia. Tá tão melindroso o negócio. A palavra é essa, melindroso. Que e não é medo, eu não tô com medo de opinar. Por exemplo, se a gente for analisar, será que qualquer um de nós aqui já pensou o poder que estas Big Techs têm em suas mãos? O poder que o Google tem, que Meta tem e Amazon tem. Todas as suas informações, todas, estão lá. Estão nas mãos dele. Ou boa parte delas. E se a gente for pensar, imagine os líderes globais, não só do país. Quantas informações esses caras já não trocaram via essas Big Techs, esses instrumentos? E era uma coisa que pouca gente pensava há alguns anos atrás. Eu assisti uma reportagem que eu não vou saber, há algum tempo, 1 ano, 2 anos, não sei o quê, o governo norte-americano firmou um acordo com Google, com Meta, para armazenamento de informações. Porque certamente, vamos imaginar o seguinte, Putin, antes de começar a guerra, você acha que Putin não conversou com ninguém via esses? Está na mão deles, dos donos dessas Big Techs. Então, eu acho que esse é o momento em que os líderes globais, essa é uma discussão não só no Brasil, nos Estados Unidos também tem essa discussão, tá? Sobre controle de informações. Talvez essa seja a informação, a expressão, melhor dizendo, mais ou menos agressiva, né? Quem controla as informações? Os governos ou as empresas? Porque as empresas têm informações sigilosas dos próprios governos. Imagine a União Europeia tratando com os Estados Unidos de ações para interferir ou para ajudar na guerra da Ucrânia. Putin e o governo chinês tratando também. Isso, alguém
está retendo essas informações? Então isso começou a assustar os grandes poderosos dos governos. E aí, como eu disse, eu não li na íntegra o projeto de lei do país, mas será que estas empresas utilizam ou utilizarão como tais informações? Será que não há necessidade? Aí eu não estou apoiando e nem sendo contrário, porque eu não li, tá? Mas será que quem regula as empresas, as big techs, de posse de tanta informação que tem, ou os governos é quem tem o direito de regular? Estou falando de regulação. Sim, depois que eu li George Orwell, cara, 1984. Depois que você lê 1984, você começa a pensar dentro dessa linha que o professor Joelto trouxe. O que chega até a gente, o quanto de factualidade, o quanto de fato, o quanto de verdade tem. Né? Porque quando você monta um projeto de lei desse, e isso daí é minha opinião pessoal, mas eu acredito que muita gente compartilha dessa opinião. Até ele ser montado, o que chega até a gente sobre ele é o que querem que chegue até a gente. E como ele vai funcionar na prática, a teoria já não vem por inteiro. E o funcionamento prático dele deve ter vários meandros que a gente não faz nem ideia. Um deles é, você vai cercear a informação de quem? Minha? Minha? De um podcast? De um grupo? Isso impacta em quê? Vai cercear por quê? Mas quem tem as informações realmente importantes? Como que você cerceia? Como é que você cerceia no Google, cara? Parece até brincadeira, cara. Já imaginou o sistema financeiro? Quanta informação esses caras não têm do sistema financeiro global? Eu não tô falando do banco não, todas, pequeno, né, cara? Não? Todas. Agora, vale lembrar, e aí só abre parênteses adentro, né? Vale lembrar que podem me criticar, fiquem à vontade. Na minha opinião, É a praia. Uma das melhores épocas de produção artística, principalmente produção musical no Brasil, foi a época onde a gente não podia falar o que pensava. As letras mais inteligentes, as melodias mais interessantes. Eram as formas de se comunicar, de subliminar. Cara, a informação que precisa ser repassada historicamente. Professor Júlio, a raça humana sempre achou um jeito. Aqui, eu não sei qual dos dois. Um desses dois símbolos da minha tatuagem é aqui ou aqui que tem o peixe? Do outro lado. Isso daqui é uma forma de comunicação do cristianismo primitivo. Porque não podiam se comunicar abertamente. E era muito legal porque você, quando encontrava um suposto confrade cristão, por isso que eu tô falando, a raça humana sempre dá o jeito dela. Tinha alguém que desenhava a metade do peixe. Só sabia o que significava aquela metade se você fosse cristão. Aí você tinha que se comunicar porque era proibido exercer a sua fé cristã. Você pode proibir o que você quiser na raça humana. Aí eu vou fazer uma análise histórica. Mas aí, doutor, deixa eu só botar mais um pouquinho de lenha nessa fogueira. Com essa, a raça humana viveu vamos botar depois de Cristo, tá? 1950 anos sem tecnologia. Então eles davam jeitos de informação. Sim. Só que agora a tecnologia a detentora dessa alta tecnologia hoje são poucos. E como eu brinquei com ele, hoje mesmo, nós estamos passando um advento chamado inteligência artificial. Sim. Eu falei hoje com ele, pode se preparar que nós vamos se juntar a Sarah Connor e John Connor e vamos lutar contra a resistência, porque a Skynet vai chegar. Estamos caminhando para isso. Não, né? Você consegue ter a dimensão do que é a inteligência artificial hoje? Você fica realmente impressionado. Eu tô impressionado com a Boston Dynamics, os robôs dela, cara. Aí eu fico impressionado, porque é a inteligência artificial articulada a todo tipo de função humana, inclusive de decisão, análise de cenário e decisão. Isso já começa a me assustar. Aquele cachorro policial, né, aquele cão de guarda lá que agora parece que a China vai querer implementar em alguns lugares, aquilo ali, cara, é feito para te analisar, te julgar a sua conduta social do momento e, se for preciso, te anular. Ou seja,
Você já está pensando em máquinas que tenham o direito de pegar e te jogar no chão, te dar um choque, ou até mesmo, se for necessário, tirar a sua própria vida. Né? Isso aí é preocupante. Isso, na minha opinião, é preocupante. Mas, historicamente, eu queria que o professor Joilton complementasse esse raciocínio. Eu tenho com muita curiosidade de saber o que ele pensa sobre isso. Na minha concepção da história da humanidade, quando você começa a coagir e a cercear qualquer grupo, até onde eu lembro das histórias nossas, quanto à raça humana que eu já li e já pesquisei, só termina em duas coisas. Você produz formas de driblar o sistema extremamente inteligentes, né? Visto isso, as composições da época da ditadura. Primeira coisa. E a segunda coisa, você fomenta uma rebelião, uma revolução. Porque nenhum ser consegue ser oprimido por muito tempo. O que você acha, professor João? É fácil de responder, né? Não, mas é característica humana nesse processo vou usar a palavra evolução histórica, né? Que Marx chamava de processos históricos, que busque-se alternativa para aquilo que gera insatisfação coletiva. Sim. Começa a gerar muita insatisfação coletiva, busca-se caminho em algumas situações de conflito e confronto direto, em outras buscando saídas menos dramáticas, diria eu. Nenhum estado de dominação é permanente. Nenhum estado de dominação social é permanente. Ele é temporário. Ele vai ser... Isso é a história mesmo da humanidade. Sim. Exemplo histórico. Então, até hoje foi assim. Não, mas as curvas históricas sempre se repetem, né? Mas então, assim, eu acredito que essa busca por limites, se você está falando de projeto de lei e tal, essa busca por limites, cabe muita discussão ainda para a gente saber quem limita quem e quem limita o quê. Essa é uma outra discussão. A outra parte é a questão da inteligência artificial, que aí me parece extremamente preocupante, porque quer queira, quer não, da mesma forma que se controla informações de governos, de pessoas, de sistemas financeiros, alguém vai controlar essas máquinas que vão te julgar, sabe? Então, é pior ainda, porque no mínimo, me parece um contrassenso da própria humanidade. Porque é o próprio homem criando instrumentos que vão dominar a própria humanidade ou se sobrepor à própria humanidade. Isso, assim, é de um contrassenso. Você querer melhorar tecnologias, ampliar condições. Tem um filme que eu acho muito legal, que é Elysium, né? Que os caras, além de retratar a desigualdade de forma maravilhosa, mas lá em cima, os caras curam qualquer doença. Você usar a tecnologia para isso, poxa, aí sim, né? Você curar um câncer, putz, o cara entra na máquina, passa uns raios lá e sai curado. Isso mas aí vem aquela coisa, no contrassenso do que você está falando, a pessoa que está do lado de cá produzindo algum tipo de inteligência artificial, ela vai te rebater com essa mesma veemência. Não, o que eu produzi não foi para isso, eu produzi para isso. Sempre é produção, mesmo que for produzido para frente, gerar alguma coisa ruim, mas a intenção foi que tivesse algum benefício. Cara, mas como é que... Essa semana o cara lá da Google, Geoffrey, não sei o que lá... que foi o cara que iniciou o estudo de inteligência artificial na Google. Ele pediu demissão da Google, porque ele falou, cara, eu não tô concordando com o que tá sendo feito. O próprio Elon Musk, ele já mandou uma mensagem. Pediu pra parar. Gente, para um pouco, porque existe um não grupo... tem código de ética. Foi isso que o doutor falou na última. A internet não tem um código de ética bem estruturado. Existe um grupo de especialistas nessa área de inteligência artificial que atuaram em diversas empresas dessas big techs aí, que os caras afastaram, criaram um grupo e escreveram uma carta, eu nem anotei isso, nem peguei, solicitando que para um pouquinho isso aí pra gente poder discutir, porque preocupante. E no final, o que a gente quer falar, dizer? olha a Skynet. Quem domina quem?
Entendeu? O cara que cria isso, ele vai fazer algo que ele próprio não possa dominar, ou ele vai fazer algo que ele possa dominar para dominar o restante? Tem isso. A questão da ética e a questão desse debate sobre inteligência artificial, né, vou usar um elemento da robótica, mas que tem tudo a ver com inteligência artificial, é o seguinte: uma coisa é você pegar o chat GPT e fazer uma pergunta, né? Eu fiz isso hoje, não tinha mexido no chat GPT ainda, falei, vou mexer. Aí fiz a pergunta assim: como que Freud aborda a violência na obra Totem e Tabu? Foi exatamente essa pergunta. Ele me deu 2 parágrafos de informação. Até aí, ok. Ela, como banco de dados e difusora de informação, a inteligência, seleção e difusão de informação para conhecimento. Aí, ok. Mas quando você pega uma inteligência artificial e começa a deixar ela criar padrões, tendências, né? Quando ela começa a entrar no campo humano das escolhas, aí é muito perigoso. E como é que, para vocês verem o nível de complexidade disso, eu estava mexendo aqui justamente para achar. Não sei se vocês já ouviram falar, Isaac Asimov, escritor, maravilhoso. Ele criou, a partir do pensamento dele, se criaram as 3 leis da robótica. Olha como é que é complexo. A primeira lei diz que um robô não pode ser feito para permitir que um ser humano sofra algum mal. Primeira lei da robótica de Asimov. Um robô não pode permitir que um ser humano sofra qualquer tipo de dano. Guarda isso porque é complexo. Vocês vão ver como é que é paradoxal e como é que é muito mais complexo. Segunda, os robôs precisam obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei, que é: o robô não pode permitir que um ser humano sofra algum dano. E a terceira, que um robô deve proteger sua própria existência desde que não fira as outras 2 leis anteriores. Se a gente criar robô para fazer guerra, como é que ele vai aplicar as 3 leis? Pra guerra, nem pensar, não aplica. A primeira já quebra isso daí. Ele pode proteger outro robô desde o momento que ele não vai proteger contra o ser humano. E se a gente criar isso para a força policial? Conforme parece que a China está querendo. O Robocop. Não, aquele cão lá da Boston Dynamics que eles vão... Tem como aplicar essas 3 leis? O que é sofrimento? O que é dano para você? Se eu tenho um robô, você tem um robô. E eu virar pro meu robô e falar assim: ó, ele tá me causando dano. Por quê? A presença dele tá me fazendo mal. Parece ridículo, mas a lei é justamente isso. Você não pode causar nenhum tipo de dano. Não pode permitir que se cause nenhum tipo de dano. Então, por isso também, não só por isso também essa questão dessa discussão ética. Porque não tem como você montar uma ética de pronto em cima de um paradoxo desse. E são as leis que são usadas, inclusive, para nortear minimamente um vislumbre de ética dentro da inteligência artificial, dentro da robótica. E eles não conseguem se entender. Você vê, né? Ela mostra que pediu para sair. Pediu para sair. Isso aqui engana. Eu também. O cara da Google pediu para sair. Sim. Sabe quando que aconteceu uma coisa muito parecida com isso? Não sei se vocês sabem dessa história. Quando foi criado o Teflon. Você sabe da história? É um filme muito legal sobre isso. Eu fiquei sabendo, eu quero ver esse filme. Preço da Verdade. Eu quero ver esse filme, Mark fiquei sabendo Ruffalo. essa semana. Quando foi criado o Teflon, Preço da Verdade. eles demoraram a identificar que no processo do Teflon, para você criar o Teflon que vai ficar na panela, essas substâncias químicas das reações causavam câncer. E intoxicavam até. Eles demoraram a perceber isso. Quando perceberam... E um funcionário, um advogado da empresa que... percebeu aquilo e falou: cara, tem que parar isso agora. Mas como? Se o mundo inteiro está comprando Teflon, se o mundo inteiro está consumindo Teflon, se o Teflon é a maior revolução da cozinha. Era Dupont? Qual empresa que era? Dupont. Acho que era Dupont. Eu não sei, mas... Aí o que aconteceu? O advogado pediu demissão. Aí foram atrás, alguém foi atrás, algum acionista foi atrás e ficou sabendo a história. Aí o acionista também falou: tô fora disso aqui, me dá meu dinheiro aqui, tô fora. E esse advogado, ele tinha um conhecido ou alguém que tinha uma fazenda perto de onde eles exploravam. E quando ele chegou lá, ou ele viu, ele conhecia a família, toda a família estava com câncer.
E aquilo, cara, putz. Qual a moral da história? Até uma pessoa descobrir que tinha um trem muito errado no processo. Lembrando que ele não pode falar, ele é cerceado. Uhum. Ele não podia falar, não podia chegar a público e falar, eu sou advogado da Dupont e eu quero dizer que a Dupont está fabricando material que vai matar vocês tudo. Não pode. Se ele faz isso, a gente tem exemplos históricos, ele ser taxado como louco, Sim. ia ser perseguido. Sim, E tal. sim. Entre ele sinalizar e a galera começar a perceber, mas vem cá, por que os acionistas dessa empresa estão saindo fora? Até o mercado perceber o movimento, e alguém fala assim, por que está acontecendo? Vocês estão vendendo igual água esse tal de Teflon, mas por que a galera está saindo fora? O cara tá ganhando dinheiro a rodo lá, bônus em cima de bônus. Até Os caras alguém tão deixando a empresa. questionar se poderia ter algo de errado, demorou muito tempo. Então, assim, todo movimento igual esse, de que um dos maiores, onde você deveria ser, um dos maiores favorecidos com o mercado ou com a situação, e tá pulando fora, Alguma coisa. levanta sua orelha. Usando o exemplo da Dupont e do Teflon, levanta sua orelha, tem um trem errado. O quê? Não faço a mínima ideia, talvez a gente só vai E a descobrir na gente, época do não vai Skynet. conseguir saber. E aí é que eu vejo 2 pontos para o aspecto social e filosófico desse negócio. Primeira coisa, qual a real necessidade da sociedade de ter bilhões e bilhões investidos em pesquisa? Tudo bem, você vai dizer, o dinheiro é privado, é da empresa, ok. Mas como que essa empresa conseguiu tanto dinheiro? É uma outra questão, mas qual a real necessidade de você investir bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para criar algo que pode vir, e aí pensando num cenário ruim, a competir com o próprio ser humano? Sim. É preciso isso? É realmente necessário ter uma coisa dessa? Segundo aspecto, se as máquinas, né, através da robótica, através da inteligência artificial, estão sendo preparadas para terem a capacidade de tomar decisão, fazer até julgamento, como o doutor estava falando, qual a realidade da qual a necessidade de ter uma raça humana num espaço? Nós podemos ser, né? Eu não estou falando que eles vão, não podemos deixar de existir, porque estes outros seres criados por nós mesmos terão a capacidade de tomar decisão. É o que se pensa em acontecer. Só que uma coisa, o que é praxis na humanidade, é que a decisão ela não é só tomada pensando no resultado. Nunca. Por mais que vocês precisem, imagine que vocês são líderes de uma mega empresa, essa empresa faliu, quebrou, então teve um problema aí, e você vai ter que demitir alguém, porque é a primeira coisa que se faz, né? Eu preciso cortar pessoal. Essa é uma decisão. Mas quantos sentimentos não estão envolvidos numa tomada de decisão dessa? Um robô? Não vai levar isso em conta. Eu defendo, igual o Vinícius fala, que não eu defendo, eu opino. Eu acredito que realmente precisa se ter uma regulação. Como você vai ser feito, não se sabe. Uma coisa é certa, para ficar bom tem que ficar ruim primeiro. Para ficar bom tem que ficar Sim. ruim primeiro. É uma lógica, né? É. A ordem natural do Tô fator. passando agora por isso esses dias agora, né? Estão cortando a rua, nossa, uma poeirada. Por quê? Pra ficar bom, tem que ficar ruim primeiro. Que a rede de esgoto tá passando, né? Então, pra ficar bom, tem que fazer buraco, tem que cavar poeira e tal, pra que depois venha uma consequência boa. Sim. Então, assim, eu acredito que essa PL, eu não devo, estou igual o Joilton, nem defendo e nem critico. Se que é preciso regular, como que são elas, né? Como que vai ser feita, são elas. Mas assim, só pra gente ir pros nossos finalmente, né? Da conversa, do bate-papo, igual o Vinícius falou, a gente vai ter que cortar, né? Parte 1, parte 2, né? Até 2025 Eu perguntei se a vai gente ter ia dormir recorte. aqui quando tu começou a falar. Mas, Vinícius, Não, gostaria de deixar a palavra final com cada um,
com as mensagens finais, algum esclarecimento que talvez ficou, porque eu tinha alguma coisa pra falar, mas aí 10 horas é pouco, então não vou falar, tem tema pra caramba pra gente tratar disso daí. Considerações finais, como o Joilton começou falando, doutor, o senhor encerra, depois Joilton, suas considerações finais. Beleza. Gente, então, primeiramente, gratidão mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. A gente continua à disposição. Espero que a gente ainda esteja junto aqui várias vezes, várias vezes. Prazer. Obrigado por me oportunizar, falar do lado deste cidadão maravilhoso, esse cérebro maravilhoso. E você resumiu muito bem. Eu vou conseguir resumir em 4 palavras. Tudo que a gente falou aqui hoje, a gente pode resumir em 4 atitudes que podem quebrar o ciclo da violência. O primeiro é acabar com a distinção. Para acabar com a distinção, você tem que ensinar empatia. As pessoas precisam aprender o que é empatia. Segundo, as pessoas precisam ter resiliência, elas precisam entender que qualquer tipo de dificuldade é um convite ao aprimoramento. Terceiro, elas têm que ter cooperação. Elas têm que entender que a cooperação é que mantém a ordem, não a competição. Dá para ser melhor? Eu não tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Para isso eu preciso ter cooperação. Não, professor Joilton? Nossa, concordo plenamente. Bom, agradecer também a oportunidade, dizer que é uma honra poder estar aqui, aprendendo também, expondo, e é um espaço que a gente se sente, né, à vontade para poder fazer. Concordo plenamente com o Dr. João, são 4 pontos fundamentais, né, e que as pessoas comecem a pensar também, e aí eu vou me pegar num só, da resiliência, que a sua dor não deve ser uma punição para o outro. Nem para você mesmo. Nem para você mesmo, deve ser uma lição, um aprendizado, né? Verdade também. Então, assim, concordando com esses 4 pontos, a questão da equidade, a questão da resiliência, né? Da empatia. Cara, e se a gente for pensar nesses aspectos, todos estes são aspectos humanos. Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que aponta lá as 15 características dos profissionais do futuro. Nenhuma delas, pelo menos que eu esteja me lembrando aqui, diz respeito à produtividade. Nenhuma delas diz respeito ao profissional que produz mais canecas, xícaras ou celulares. Todas elas estão dentro daquilo que a área de recursos humanos, a área de comportamento organizacional, fala de hard skills e soft skills. As hard skills são as produtivas. Consigo medir, mensurar. Fabriquei tantas folhas, tantos computadores, etc. As soft skills são todas comportamentais, que dizem respeito a esses aspectos aí. Resiliência, empatia, liderança, ética, que são comportamentais. Ou seja, se a gente for pensar na questão da inteligência artificial, da tecnologia, do mundo virtual, sabe? O apontamento de que a inteligência artificial é a saída para os problemas da humanidade. A saída para quem? Para o 1% mais rico? Será que o cara que mora lá na África, numa aldeia, vai ter condição de acessar isso? A grande maioria da população global não tem condição. Então, o que eu quero dizer com isso? A saída, apesar dos benefícios que a inteligência artificial, que a tecnologia, essa tecnologia aí, porque a tecnologia sempre existiu, né? Essa tecnologia aí pode trazer a saída para os problemas da humanidade, entre eles a violência, não está na inteligência artificial. Está no ser humano. Então, não tem outro caminho. Amei. Encerrando já. Então vamos lá. Dando por sequência, encerrando nosso trabalho. Pode be amado por muitos, odiado pelas invejosas. Um beijo no ombro e até o próximo. Gerson. Tchau. Muito bom.